Informação patriótica. Numa tentativa de desqualificar o processo de impeachment deflagrado na Câmara, Dilma Rousseff passou a difundir uma versão marqueteira das chamadas pedaladas fiscais. É por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Ela diz estar sendo julgada porque direcionou verbas aos brasileiros mais pobres, fornecendo-lhes um teto por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta, é que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. A alegação não corresponde aos fatos. Esta é apenas parte das acusações que constam do pedido de impeachment. Governo federal suspende financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida para as faixas mais pobres. A medida atinge famílias com renda entre R$ 1.000 e R$ 1.600 por mês. O financiamento ficará interrompido até que o governo consiga colocar em dia os pagamentos atrasados das obras em andamento. O financiamento ficará interrompido para as faixas mais pobres. No relatório em que rejeitou a prestação de contas do governo Dilma em 2014, o TCU orçou as pedaladas do ano passado em 40,2 bilhões de reais. São atrasos de repasse do governo a bancos públicos por pagamentos de programas e subsídios que deveriam ser bancados pelo Tesouro Nacional. O que eles levantam é que muitas vezes a Caixa paga um mês e aí nós recompomos o pagamento que a Caixa fez. A lei proíbe empréstimos de bancos públicos ao governo. O que acontece? Quando chega no fim do ano, geralmente a Caixa fica com mais dinheiro do que era o necessário. Mas no mês em que ela não ficou com aquele dinheiro, nós pagamos juro para ela. Nós pagamos para ela juros quando ela fica com o nosso dinheiro. E ela paga para nós quando nós ficamos com o dinheiro dela. Ocorre que no ano a gente sempre paga mais do que ela paga para nós. Então ela sempre nos deve. Eles não concordam que isso seja uma relação. Eles acham que isso é um empréstimo. E como a Caixa não pode emprestar para o governo, Dilma assume a irregularidade deste método que acaba de defender como se fosse certo. Eles levaram isso e falaram que não estava certo, que a gente tinha de mudar. A presidente não deveria se orgulhar disso. Precisa aprender que não é necessário descumprir a lei e a Constituição para construir casas populares. Até porque a população pobre é a que mais sofre com os desequilíbrios econômicos que levam à recessão, à inflação alta e ao desemprego. Ora, é por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Não, o governo de Dilma está sendo responsabilizado por diversas irregularidades que levaram a um rombo nas contas públicas. Em primeiro lugar, 14,1 bilhões de reais referentes à Bolsa Empresário, uma linha de crédito pertencente ao Programa de Sustentação do Investimento. Em segundo lugar, 10,69 bilhões de reais que o governo segurou do FGTS. Em terceiro lugar, 9,74 bilhões de reais do Banco do Brasil, responsável pelo financiamento da safra agrícola. Somente em quarto lugar aparecem os atrasos em repasses do Minha Casa Minha Vida, que somaram 7,66 bilhões de reais. Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta... Como pode ser correta uma ação que infringe diretamente a lei de responsabilidade fiscal? O Ministério da Fazenda estimou que a cifra de 40,2 bilhões de reais mencionada no documento do TCU saltaria para 57 bilhões no final de dezembro de 2015. Desrespeitou-se a lei de responsabilidade fiscal. É que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro,
Não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. Não procede. Existe um processo aprovado no TCU que prova e afirma que as contas do governo Dilma estão irregulares. Ou seja, existe crime comprovado. Não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Não procede, não procede, não procede. Já chega. O povo não aguenta mais. Fora Dilma, fora Lula, fora PT.